Bom, vamos lá, pessoal. Vou gravar aqui esse vídeo pela primeira vez, mas acho que vai ser uma boa forma de tirar aí algumas dúvidas que aparecem nas nossas reuniões. E aí cada um assiste o vídeo quando for de melhor conveniência. Então vamos lá, a dúvida que apareceu era com relação ao valor que a gente mantém em caixa, né. Então, a gente tem mantido em caixa cerca aí de 15%, vocês veem aqui que agora está 13%, né, porque a gente fez umas compras recentes. E até aqui nessa minha planilha de controle, aparece aqui uma mensagem dizendo que o caixa está bom, isso que eu fiz no Excel, né. Então, pode olhar aqui que entre 10 e 20% aqui coloca como caixa bom. E aí a pergunta, né, que foi feita aí na última reunião, foi justamente por que 15 e não 25, 5, enfim, de onde vem esse valor e como que a gente poderia otimizar esse valor. Pergunta super válida. Então eu fiz aqui um estudo que eu vou mostrar para vocês, de onde vem esse valor, tá. Deixa eu pegar aqui. Então, eh, eu fiz aqui uma simulação onde a gente pega, né, o percentual que nós temos em renda fixa e o percentual que a gente tem em renda variável. Eh, nessa outra coluna, eu coloco o retorno anualizado esperado para a renda fixa, que seria aí 100% da Selic, e o quanto que a gente espera de retorno na nossa carteira de renda variável. Então, observar que esse retorno não é o retorno do Ibovespa, é o retorno que a gente espera para a nossa carteira. Obviamente que existe aí uma correlação, mas enfim, só essa. E aqui as volatilidades também anualizadas. Então, obviamente, para renda fixa, a volatilidade é zero, no caso aí de renda fixa 100% Selic. E a volatilidade aqui da renda variável, eu coloquei aqui 20%, que é esse valor você consegue do site da B3, tem até o link aqui embaixo. Então você consegue pegar, qual foi a volatilidade anualizada para os diversos ativos, inclusive para o próprio Ibovespa. Bom, aí com isso eu fiz aqui um estudo de sensibilidade, que mostra para gente, na verdade eu fiz aqui vários estudos, mas eu vou mostrar só esses 2 que são os mais significativos. Vou começar aqui pela parte do retorno, tá. Então essa tabela aqui é a mesma que eu expliquei antes. Aqui eu abaixei um pouco a volatilidade, mas isso não interessa, porque como é um estudo de, sensibilidade, esse valor aqui vai variar, conforme os valores que estão aqui na tabela, eh, no data table, na tabela de dados. E esse outro valor aqui, que é o retorno anualizado da carteira, também vai variar. Então, nessa primeira tabela aqui, é, é esse valor aqui que vai ser o valor a ser alterado, tá. Então é retorno, renda variável, vai alterar aqui. E na coluna, né, aqui na parte vertical, na coluna, a gente vai ter a variação do percentual de renda fixa, né. Então hoje a gente tem 15% de renda fixa, mais ou menos, vou botar 13 para ficar igualzinho ao que eu mostrei antes. Então a renda variável, consequentemente, passa para 87. Eh, na verdade, eu vou botar 15 aqui. Tem que ter um valor igual ao que tem nessa tabela, senão dá um errinho. Bom, enfim, então a gente vai variar isso. Essa tabela aqui, vocês não precisam, se preocupar muito com ela não, é só uma tabela intermediária para poder gerar a tabela, de sensibilidade aqui, tabela de dados. Então, se a gente olhar aqui, o que que acontece?
esses valores que estão aqui na tabela, eu chamei de delta, e esse delta ele se refere à diferença de retorno entre a situação de 0% de renda fixa e a situação simulada. Então, por exemplo, aqui se eu pegar uma célula aqui da tabela, pegar essa daqui. Então, o que que esse valor aqui está me dizendo? Caso a carteira renda 5% ao ano e nós mantenhamos 5% em renda fixa, nesse ano nós ganharíamos 0,33% a mais do que se nós não tivéssemos renda fixa, né. Obviamente isso acontece porque o retorno estimado da renda fixa, aqui em 11,5 ao ano, para 2022, é maior do que os 5% estimados para a renda variável. Logo, ao adicionar renda fixa na composição, eu vou ter um ganho, né. Se nós agora, movermos para a situação onde a renda variável tem um ganho maior do que a renda fixa, vai acontecer o inverso. Ao adicionar renda fixa na carteira, no caso aqui 5%, eh, nós vamos perder 0,43% comparado à composição de 100% em renda variável, ou seja, nada em renda fixa. Bom, é isso. Então, fazendo, né, aqui de novo estudo de sensibilidade, indo de uma variação, né, de menos 20% até mais 30% na renda variável, e considerando composições que vão de 2,5%, né, do nosso patrimônio líquido em renda fixa até 27,5%. E aí um comentário, eu parei aqui em 27,5%, porque a gente tem que lembrar que o nosso clube tem que ter, no mínimo, 67% do patrimônio líquido alocado em ações. Então eu parei aqui em 27%, poderia ir até 33%, mas existe uma questão prática, que esses 67%, esses 67% é calculado em cima do patrimônio líquido diariamente. E o patrimônio líquido varia, porque a renda é variável, consequentemente o patrimônio líquido também varia. Então é sempre bom deixar aqui uma margem para que a gente não tenha que ficar diariamente ali perseguindo os 67% e acabando tendo que acabando que muitas vezes você é obrigado a comprar no momento que você não quer comprar. Bom, enfim, então voltando para cá, né. Então o que que a gente pode ver aqui? Eh, a gente pode verificar que, obviamente, existe aqui uma série de situações diferentes, eh, mas uma coisa que a gente pode observar aqui nessa tabela é que quanto mais, né, vamos lá, quanto mais renda fixa a gente adiciona na composição, né, obviamente a gente vai ter uma maior defesa, com relação às variações, principalmente as variações negativas, que é enfim, o que a gente espera mesmo. Então a renda fixa aqui estaria funcionando como uma proteção contra quedas, né. É mais ou menos o que a gente estava falando antes, né. Então, da mesma maneira que quando a renda variável, tem um retorno maior do que a fixa, né, eh, a composição de renda fixa acaba, nos fazendo perder retorno. O oposto também é verdade. Quando o retorno da renda variável é menor do que o da renda fixa, obviamente que adicionar renda fixa no portfólio vai, aumentar o nosso retorno, né. Então, eu criei aqui criei aqui umas indicações de valores que são interessantes da gente observar. Eh, eu vou começar aqui, ó, por essa relação
o que que acontece, né, quando a renda variável tem uma variação de -20 e +20, ou seja, qual é a relação, né, qual é se eu pego o quanto que a composição de renda fixa me dá na situação de uma renda variável caindo 20% com relação a uma situação onde a renda variável suba 20%, qual é essa relação? Você pode ver que é constante, independente de quanto você tem de renda fixa, você vai ter aqui 3,7. O que que isso quer dizer, né? Isso quer dizer o seguinte, que se a renda variável, né, cai 20%, de novo, né, com as variáveis que a gente tem hoje, né, com os parâmetros que a gente tem hoje, renda fixa 11,5%, volatilidade ali em torno de 20%. Então, se a renda variável cai 20% e eu tenho 2,5% de renda fixa, né, eu vou ter um ganho 3,7 vezes maior do que quando a renda variável sobe 20%, né. E isso vale para qualquer composição de renda fixa. Vamos pegar aqui 15% e dar uma olhada para entender legal. Vamos voltar aqui na tabela, aqui ó, 15%. Então aqui ó, se eu tenho 15% do patrimônio em renda fixa, quando a renda variável sobe 20%, eu vou deixar de ganhar, né, então eu posso assumir que seria uma perda, eu vou ter uma perda de 1,28%. Só que se a renda variável, ao invés de subir 20%, ela cai 20% no ano, eu passo a ter um ganho de 4,73%, né. Então o que que acontece? Acaba que fica muito mais vamos lá, fica muito mais interessante, né, eu ter a renda fixa na carteira num momento de queda do que num momento de alta da bolsa. Em termos práticos, o que que isso significa? Se a bolsa sobe 20%, se a nossa carteira de ações sobe 20%, nós vamos deixar de ganhar 1,28, a gente vai ter um ganho aí de 18,72%, né. Eh, Vamos lá, em questões práticas, né, se a bolsa subir 20% e a gente tiver 18,7 de ganho, a gente não vai ficar necessariamente chateados. Obviamente, a gente gostaria de ganhar, de maximizar, mas enfim, a gente vai considerar essa como uma perda pequena. Já o oposto não é verdadeiro. Se a bolsa cai 20% e a gente cai, 15,2%, né, porque a gente vai ter tido aí um colchão de 4,7%, a gente vai achar esse resultado bem mais interessante, né. Então, vamos lá, se a bolsa sobe 20%, a gente perde 1,2, mas se a bolsa cai 20%, a gente ganha 4,7. Então a relação aqui, vamos dizer assim, de perda sobre ganho, está bem interessante, né, está bem interessante. Se a gente for aqui para uma relação, né, onde a bolsa cai 10, né, sobre, a bolsa subindo 10, você vai ver que pula de 3,7 para 14,3. Então, de novo, se a gente pegar aqui, né, a composição de 15% da renda fixa, se a bolsa sobe 10% agora em 2022, a gente vai ganhar 0,23%, a gente vai ganhar 10,23%, né. Pô, legal, legal. Só que se ela cai 10%, a gente vai ganhar 3,23, ou seja, a gente vai ter uma perda de, 6,77%, né. Então, acaba que, de novo, com a Selic, uma Selic média aí de 11,5% em 2022, eh, o investimento em renda fixa, ele funciona como um hedge, né. Então, a penalização que a gente vai ter numa eventual subida forte
da renda variável, no meu entender, compensa o ganho que a gente vai ter no caso de uma queda forte da renda variável. Então é a história de sacrificar um pouco quando os ventos são favoráveis, para que a gente tenha um alívio quando, a situação é desfavorável. Bom, então eu expliquei aqui a a tabela, né, esse estudo de sensibilidade. Permanece a questão por que 15% e não 10 ou 22, já que essas relações são independentes do percentual da renda fixa. Bom, trata-se de uma questão agora de números absolutos, né. Eh, Quanto que a gente quer penalizar a subida para criar um colchão na queda? Então, se a gente olha esses valores aqui, ó, peguei aqui essa faixa, né, seria a faixa, de maior exposição à renda fixa. Óbvio que quanto maior exposição à renda fixa, maior a amortização na queda, mas a gente também penalizaria a subida. Aí é uma questão de expectativa. Qual é a expectativa para 2020? É de uma queda forte da bolsa ou é de uma subida forte? Bom, eu acredito, e quando eu digo que eu acredito, não tem como a gente prever isso com certeza, né, é realmente uma questão de avaliação de cenário, e eu acho que várias outras pessoas aí, falam a mesma coisa. A gente deve ter uma subida moderada da bolsa esse ano, porque a bolsa já vem deprimida aí de 2021, e então, a economia está fraca, então assim, não tem por que a bolsa subir muito forte, mas também é difícil imaginar que ela vá cair muito, já que os ativos estão bastante descontados. De novo, isso é uma avaliação, tudo pode acontecer. Então vamos trabalhar com um cenário moderado, né, um cenário moderado seria uma subida aí em torno de, vamos botar 10 a 15% da bolsa. Eh, mas eventualmente a gente pode chegar a uma subida de 20% da bolsa, né, isso é um cenário que pode acontecer. Então, se a gente também se expõe muito à renda fixa, no caso de uma subida até 20%, a gente estaria perdendo aqui, cerca de 2%, né, de 20, ou seja, a gente estaria perdendo 10% do retorno total da renda variável, né. Se a gente vai para o outro lado também, se a gente vem, né, para essa faixa aqui de exposição muito baixa à renda fixa, a gente a gente vai ter uma perda, eh, bem pequena, né, caso a bolsa suba, mas também, se a bolsa cai, a gente não tem proteção quase nenhuma, né. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nessa faixa aqui do meio, né, que, enfim, vai dar uma se a bolsa sobe mais do que a gente espera e chega a bater aqui 20 ou, sei lá, até mais, a gente não perde tanto, e se ela cai mais do que a gente espera, a gente vai ter uma boa atenuação aí, né, vai ter uma boa, um bom colchão aí em casos de quedas. Então, eh, trabalhando aqui nessa faixa, que é a faixa que a gente acha mais provável que aconteça, justamente por não ter, assim, um número preciso para indicar, eh, eu acredito que a gente tem que trabalhar no meio da faixa, né. Então seria algo aqui em torno de, vamos lá, de 12,5 até 17,5% de exposição em renda fixa, né. Então a gente viu aqui, e obviamente isso pode variar. Se daqui a um mês a gente chegar à conclusão de que a bolsa vai estourar esse ano, que a gente vai ter uma valorização de renda variável forte,
a gente pode muito bem, diminuir a nossa exposição em renda fixa, e vir para esse quadrante aqui, né. E o contrário também, se a gente achar que, as condições estão se deteriorando rápido, a gente pode migrar para esse quadrante e aumentar, a nossa exposição em renda fixa, né. Então hoje, nessa situação em que a gente não sabe ninguém, pelo que eu tenho visto aí, acompanhado, não tem ninguém dizendo que a bolsa vai estourar a boca do balão e ninguém dizendo que a bolsa vai derreter. Acho que os analistas aí estão mais achando que a gente vai ficar aqui nesse meio. Então com base nisso, eu me sinto mais confortável da gente manter uma exposição também mediana em renda fixa. Bom, isso aqui a gente mostrou por parte do retorno, né. Por parte da volatilidade, né, vamos lá, quem determina é o retorno, no final das contas, eu acredito que a gente suporte um pouco mais de volatilidade, se isso for nos beneficiar em termos de retorno, de rentabilidade. Então, uma vez que a gente, decide ou define que essa faixa, né, de 12,5 a 17,5 seria a faixa, vamos dizer assim, no momento ideal para a gente trabalhar, a gente pode verificar o que que acontece em termos de volatilidade trabalhando nessa faixa. Então, o mesmo estudo feito, só que com volatilidade, né, estudo aí de sensibilidade, já marquei aqui, a gente estaria aqui mais ou menos nessa faixa, né, de 12,5 a 17,5. Então, se a gente trabalhar aí com uma volatilidade anualizada, né, eh, aqui eu botei Ibov, mas também está errado, né, não é Ibov, é da nossa da nossa carteira de ativos, né. Se a gente vamos lá, o Ibov a gente sabe que é em torno de 20, né, a gente pode ter uma volatilidade um pouco menor aí em torno de 18. Eu fiz um estudo aí da carteira um tempo atrás, estava em volta disso aí. Então vamos lá, então voltando aqui no estudo de sensibilidade, se a gente tiver uma volatilidade aí nessa faixa, eh, nessa faixa aqui, e a gente estiver trabalhando com uma composição de 12,5 a 17,5, a gente vai estar mais ou menos aqui. Eu marquei certinho aqui em 15, o ideal seria marcar tudo isso aqui. Então a gente vai ter aí, dependendo das variáveis, a gente vai ter uma redução de volatilidade, né, que varia, nesse caso, de menos 2,5, né, desculpa, eu acho que o ideal seria pegar aqui assim, que varia aí de -2, vamos botar, até -4, para simplificar. Então, por exemplo, se a volatilidade dos nossos ativos, né, das nossas ações, da nossa carteira de ações, for 15% em 2022, e a gente mantiver uma composição de 15% em renda fixa, a gente vai ter uma volatilidade atenuada em 2,25, ou seja, a gente vai ter uma volatilidade de 12,75, né. Se for 20, a gente vai ter uma volatilidade de 17%. Então a gente vai tirar, uma boa parcela da volatilidade, né, se a gente pegar aqui 3% de 20 15, a gente está falando de 15%, né, 15% de 20% não é pouco, né, eu acho que é uma boa atenuação. E sem comprometer muito, como a gente viu anteriormente, o retorno. Bom, é isso, eu espero que tenha ficado claro, obviamente, a gente pode continuar conversando, eu queria mostrar para vocês esse estudo, ao mesmo tempo que eu queria testar aí essa forma de comunicação através de vídeo, e vamos se falando aí, vamos ver se funciona bem essa nova forma de comunicação, e eu vou ficar por aqui, senão também o vídeo fica muito longo, tá bom? A gente vai se falando, um abraço a todos, tchau, tchau.